Meus amados irmãos, nós somos cidadãos do céu. Para que nós possamos chegar lá, é fundamental a existência. Logicamente, para chegar ao céu é necessário vir a este mundo existir. Por isso que nós saímos de um não ser para o ser, ou de uma não existência para a existência. Nós passamos a existir porque, por graça de Deus, Ele nos concede um tempo para que este tempo seja o tempo oportuno para que nós possamos conhecê-lo, amá-lo. E já buscá-lo aqui, o companheiro de toda a eternidade. Portanto, o que nós celebramos? Não a morte, não a dor, não a tristeza, mas nós celebramos a ressurreição. Exatamente porque, pela fé, essa existência ela não é voltada para si mesma. Ela não é uma existência vazia, pura e simples, voltada para as coisas materiais ou para a realidade da própria existência em si no mundo. Mas é uma existência carregada de esperança. É por isso que esta existência, ela não está fora, nem está livre das situações do próprio existir, das dificuldades, das doenças, dos inúmeros problemas que o ser humano pode enfrentar na sua existência. Mas o que é que faz o cristão ser diferente? Exatamente ter a consciência de que esta vida, ela é pautada pela esperança em Deus. De que ela não se resume a este plano, mas que ela aponta para o fim último, onde todos viverão com Deus. E é exatamente isso que nós acreditamos, e é desta fé que nós alimentamos a nossa própria existência. Vejam que, quando nós contemplamos o nascimento e o desenvolvimento do ser humano, nós podemos compreender e lembrar de que nós aprendemos tudo. E desde criança, nós vamos aprendendo a fazer as coisas. Aprendemos a lidar com o mundo. Aprendemos o que é as coisas, o significado das coisas. Aprendemos a engatear, aprendemos a andar, aprendemos tudo. E, no entanto, o que confere ao ser humano esta aprendizagem não é simplesmente algo para o mundo, mas poder, no desenvolver da sua própria história, conhecer e buscar o próprio Deus. Por isso que a existência ela não se resume simplesmente a uma regra no qual se pensa que só vem a esse mundo, nasce, cresce e morre. Não. Para aqueles que acreditam, para aqueles que têm fé, para aqueles que vivem esta fé, mesmo experimentando a existência na sua completitude, mesmo experimentando todos os desafios que a vida impõe, esta existência é carregada pela esperança. A esperança em Deus que nos conforta. A esperança em Deus que nos faz erguer a cabeça. A esperança em Deus que conforta a alma e o coração. De sabermos de que o justo está nas mãos de Deus. Mas o que confere ao homem o termo a justiça? O que confere a nós ser justo? A fé. A fé que nos dá esperança em Deus. A fé que não nos deixa desanimar. A fé que nos ergue, que nos levanta. A fé em Deus que nos dá a coragem. Portanto, celebrar este dia, lembrando e rezando por estas nossas irmãs que foram chamadas à presença de Deus, é celebrar a vida, a ressurreição. E por que isso? Porque o próprio Cristo morreu e ressuscitou, e como sinal para o mundo, em todas as épocas, veio exatamente nos mostrar de que aqueles que morrem com Ele se tornam justos pela fé e, consequentemente, brilharão junto com Deus para a eternidade. O lugar que Jesus prepara pela sua morte e ressurreição. É exatamente o lugar que Ele dá a todo aquele que vive pela fé. O justo vive pela fé.
E é exatamente esta fé que acredita aquele que vive a ressurreição. A fé em Jesus, que por meio do seu exemplo, nós podemos compreender de que nós não viveremos eternamente para o nada. Mas a partir do momento em que nós saímos do nada e passamos a existir, a nossa existência caminha para a eternidade infinita com Deus. Portanto, o maior dom que Deus pode dar a nós é a própria vida. E não há outro dom mais perfeito do que esse. A vida, porque se começa aqui a trilhar o caminho do céu. E claro, quando nós passamos deste mundo para o mundo eterno em Deus, não há aqui simplesmente uma ruptura, como se fôssemos nascer de novo, no sentido de esquecer a existência aqui neste mundo. Mas é um processo que se dá. Nascemos, temos uma história, essa história nos leva a Deus por meio da fé, e ao levar a Deus, significa que esta existência aqui, quando acaba, ela começa em Deus. Nós cristãos acreditamos em que, pela fé, essa existência continua em Deus agora de um modo definitivo. Não há mais dor, não há mais lágrimas, não há mais sofrimento. Aqui existem todas essas coisas por causa da nossa existência. E como já vos disse, nós experimentamos todas essas coisas porque fazem parte do nosso próprio existir. Mas quando nós ultrapassamos esse limite que é a existência e passamos a existência eterna com Deus, obviamente todas essas coisas cessam. Porque não há mais sentido para a dor nem sofrimento. Não há mais sentido para a tristeza. O que existe agora é a plenitude em Deus. O que existe agora é a plenitude da graça no ser, naquele que nasceu, que foi dado a possibilidade de existir e que agora é dado de uma vez por todas a ressurreição, a vivência eterna junto de Deus. E por isso é esta fé que nós acreditamos que nos dá esperança de tudo isso. Por isso que nós celebramos a dor e a tristeza, celebramos a fé. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, iremos passar por tal realidade. É bem verdade que uns vão à frente com diversas situações, mas cada um de nós experimentará esta mesma realidade. E por isso, nós temos um tempo aqui neste mundo. E qual é este tempo? É o tempo que Deus nos possibilita para buscar, para nos tornarmos justos pela fé que acreditamos e que vivemos. É o tempo em que Deus dá a existência para que ela passe para o plano da eternidade, para o infinito. E por isso, celebrar hoje e rezar por estas nossas irmãs é celebrar aqui a alegria da ressurreição. É celebrar aqui a alegria de poder viver eternamente junto de Deus, junto daquele que nos criou, que nos possibilitou existir e que agora aqueles que já se foram passarão a viver eternamente. Nós que estamos aqui nesta terra, peregrinamos justamente para que, ao chegar este dia, onde nós fechamos os olhos para esse mundo, possamos abri-los para Ele, justamente para viver eternamente com aquele que nos criou. A ressurreição nada mais é do que colocar o ser humano, que não é mais ser humano, mas agora um ser infinito em Deus, no seio da Trindade. É participar do amor de Deus de um modo infinito. Aqui nós começamos a participar, mas não de um modo definitivo. O definitivo só acontecerá após a morte. E é exatamente este lugar que Deus prepara para nós. Porque a justiça, ela vem pela fé. E todo aquele que tem fé se torna justo, se assim vive verdadeiramente essa fé. E claro, aquele que se torna justo está nas mãos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.